como você vai decompor os elementos ágeis da tua startup. Esse vídeo vai fazer uma resenha breve de um paper muito importante que saiu sobre agilidade do ponto de vista científico. Fica até o final. Olá pessoal, meu nome é Rogério Lacerda. Esse vídeo então vai dar um arcabouço mais teórico, científico do que é a agilidade do ponto de vista dos acadêmicos. Foram feitas entrevistas e foram compilados num paper muito importante aqui, que eu vou tentar fazer uma interpretação livre aqui e popular, que eu vou deixar na descrição a referência desse artigo. Eu achei muito interessante que ele decompôs a agilidade em 3 aspectos: em objetivos, atributos individuais e práticas. São métodos. Então você pode falar de objetivos, os métodos e as pessoas. A gente poderia fazer essa tríade aí. Do ponto de vista de objetivo, a agilidade traz 5 benefícios muito claros. A primeira é a interação com o usuário. Afinal, os objetivos do projeto fundamentalmente é entregar valor para esse usuário, entregar valor para o cliente. Então você vai precisar entender as suas necessidades muito de perto. Então a agilidade tem esse princípio muito forte. A agilidade também, ele melhora muito o time to market. Ou seja, a oportunidade está lá e o tempo ele é importante. Não adianta você entregar a solução perfeita se você entregou tarde. É preferível você entregar um produto mais ou menos adaptado, que ainda tem umas imperfeições, mas o cliente já fala, pô, mas tem uma solução aqui, e ele já começa a engajar na tua solução, do que você tentar ficar muito tempo na garagem, desenvolvendo, aí quando você lança para o mercado, já está tarde demais. Então por isso que a gente diz que a agilidade tem o terceiro item de objetivos da agilidade. Ele aproveita melhor as oportunidades de negócio por causa desse time to market. Então assim que você escaneia seu contexto de negócios e você consegue uma oportunidade, a agilidade consegue, pelos sprints, consegue entregar valor de uma maneira mais rápida. Então para isso, a agilidade ele é muito útil para você aproveitar melhor as oportunidades ou descartar rapidamente aquelas que você vê que não tem muito futuro. O quarto ingrediente de objetivos aí da agilidade, dado o seu ingrediente de interpenetrabilidade com o usuário, muito íntimo, você consegue propor soluções para eles, mas de acordo com os limites mútuos dele e os de vocês. Se ele te pedir muitos requisitos, você pode falar para ele simplesmente, olha, se você pedir tudo isso de requisito, eu não vou te entregar até o final do ano ou até o final do mês que você quer. Então vamos negociar conjuntamente. Então essa parceria, agilidade é possível. Se você trabalhar com métodos tradicionais, ele vai te dar um plano e você vai te dar uma data para entregar tudo aquilo. E muitas vezes isso não sai com soluções ganha-ganha. Então é muito importante na agilidade ter um grande ganho quando o teu cliente está colaborando junto com o teu planejamento, inclusive acelerando sprints, fazendo seus planejamentos, trabalhando junto com você para entregar valor, porque afinal ele também vai ser beneficiado com isso. E por fim, o quinto elemento de objetivos da agilidade muito importante é a reação à concorrência. Por que ele é útil em startups? Porque você começa a aproveitar o mercado, não tenha dúvida, no momento que você pegar um filão, no momento que você pegar uma oportunidade, vai vir, não é assim, a questão é só quando vai vir as concorrências, que vai vir produtos adjacentes. Então a agilidade consegue acomodar, pela sua característica aí de desbravar, explorar o mercado, você conseguir reagir mais rapidamente a uma iniciativa de concorrência ou até mesmo de parceria que você possa ter. Então a agilidade tem esses 5 aspectos de objetivos muito importantes. Importante destacar, no vídeo que eu falei sobre a contradição entre PMBOK e agilidade, que está aqui no card, você vai ver que a agilidade não nasceu para ter previsibilidade, não é objetivo do mundo ágil, dos métodos ágeis. Esses 5 objetivos sim que eu falei agora, mas nenhum é previsibilidade, não existe isso aí, isso é fantasia se você ouviu falar nisso. Do ponto de vista científico, em termos de prática, o que tem da agilidade em termos de prática? É a adoção da MVP, isso. MVP é do mundo Lean, do Lean Startup. Sim, gente, mas o mundo ágil também começou a absorver a MVP, o produto minimamente viável, como uma prática muito comum em agilidade. Porque no final de cada sprint, você vai ter esse conceito. A agilidade sempre teve esse conceito de entregar alguma coisa rodando. Como veio de software rodando. Não é software requisitos ou software que só tem a telinha. Não, é alguma coisa que efetivamente apertou o botão, reagiu, está fazendo alguma coisa no menu. É dessa maneira que acontece. Então o conceito do MVP é uma
prática muito importante é a agilidade. Você tem planejamentos não superiores a muitos meses. Um dos papers que a gente consultou não superior a 18 meses, mas eu acho muito longo 18 meses. O que a gente vê geralmente são planejamentos aí de 3, 4 meses para trabalhar longo prazo, né? Trabalhar o que a gente chama as características de produto até as epics. Em termos de sprint, é realmente de 2 semanas ou 2 sprints aí que vai dar um horizonte temporal de 1 mês. Superior a isso é bem complicado. As especificações do software no mundo ágil não são muito claras, então a gente usa muito mais as narrativas, que a gente vai chamar de stories, tá aqui no card, né, de especificação de requisitos no mundo ágil. Então você trabalha a narrativa em termos de stories. O que o cliente na verdade quer fazer? O cliente pode narrar isso. Olha, o que eu quero é digitar o número do cliente, apertar o botão, ver os dados do cliente, depois eu vou adicionando produto a produto, eu procuro o produto, por exemplo, pelo nome e não pelo código, né? Muitas vezes o software vai pelo código. Então o que é? É o próprio cliente narrando como ele quer o produto. Então isso a gente chama de stories. É o mínimo de requisitos que você precisa e na verdade você só precisa disso em termos de requisitos. A quarta técnica que a gente vai apresentar do mundo ágil é o uso de Kanbans. Merece um vídeo à parte, merece na verdade um playlist na verdade de Kanban. Na Kanban a gente vai colocar aquelas tasks que vão estar no teu backlog, aquela monte de coisa, a gente já falou sobre o limbo, e aquilo que é acelerado, que se torna uma story, você vai colocar ele no to-do, né, que é para fazer, quer dizer, você vai ter aquela task até um determinado prazo. Quando você pega aquela task e começa a trabalhar, você vai para um outro quadro do Kanban chamado Doing, e depois que você terminou, você vai para um quadro chamado Done, né, que é feito ou em revisão, para alguém revisar, e aí encerra aquele card. O grande ganho do Kanban é a simplicidade e o aspecto visual, que a agilidade tanto quer, através de células de trabalho. Então, o Kanban é uma prática muito recorrente aí de agilidade. Uma das técnicas essenciais é entregar produto pronto no final de cada sprint, mas também você testar ele continuamente. Então não é incomum você trabalhar test case, caso de teste, antes de você implementar o software em si. É como você fosse fazer o seguinte: você foi delegado para fazer uma mesa, mas antes de pensar na mesa, você pensa assim, o que ela vai ter que tolerar? Se uma pessoa sentar, quantos quilos ela vai suportar? Que tipos de equipamento ela vai estar? Que temperatura ela vai sobreviver? Enfim, você começa a antever como ela vai ser testada pelos critérios de aceito. Tem um livro muito bacana chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que ele tinha um princípio que é o seguinte: tem um fim em mente. Então no mundo ágil, a gente trabalha o caso de teste como um elemento crucial aí para você ter o fim em mente. É você, olha, o meu produto só vai ser bem sucedido se passar naquele caso de teste. Um conceito da agilidade que está no chão das startups, né? Estou falando do ponto de vista científico também, é trabalhar os jobs em fragmentos muito pequenos. Você ter poucos pacotes de trabalho e você ter pacotes de trabalho muito pequenos. Geralmente em gestão de projeto a gente vai quebrando os pacotes de trabalho de 8 a 80 horas. Em agilidade a gente trabalha de 4 a 40, mas na verdade a gente trabalha pacotes de trabalho que consigam ser entregues de 1 dia até 2 dias. Esse é um pacote de trabalho mais interessante. E tem uma explicação por que a gente quer pacotes de trabalho menores, por que a gente quer jobs pequenos, por que a gente quer tasks pequenos. Pelo tempo de reação. Se você der uma task muito grande para um desenvolvedor, ele vai ficar desenvolvendo muito tempo. E daqui a pouco ele pode estar fazendo uma coisa, uma interpretação da story diferente. Ele está implementando coisas que não era para implementar, não era bem aquilo, gastando energia onde não deveria. Então, quando você fragmenta a tua tarefa em tasks menores, pacotinhos de trabalho menor, o teu tempo de reação fica muito mais ágil e você consegue fazer quase que diariamente um remanejamento de recursos. Por isso, tem um elemento crucial, que é mais uma prática de agilidade muito importante, que é você não ficar segurando um recurso muito tempo num job. A prática ágil diz o seguinte: você vai lá, faz o job e libera o recurso. O que é o recurso? É um desenvolvedor, um designer, um engenheiro, um testador. Então você não fica muito tempo segurando ele no mesmo job. Você consegue justamente ter essa agilidade, essa alocação dinâmica da equipe. É uma prática muito comum de agilidade. Com isso, os pontos de pivô, ou seja, os pontos de mudança, ficam mais dinâmicos e mais fáceis de fazer, uma vez que você segue esses princípios. Então os pontos de pivô e os pontos de mudança em gestão de projeto é quase que uma naturalidade. Eu costumo dizer, mudar é bom, gente, desde que a mudança, o plano novo seja melhor do que o antigo. Qual que é o problema? Se você não está acostumado em mudar, não consegue trabalhar em ambientes dinâmicos, você não está querendo trabalhar com o produto, porque o produto é uma vida muito dinâmica, você está aprendendo a todo instante. Produtos mais tradicionais, menor grau de mudança, produtos mais inovadores, mudanças frenéticas praticamente todo dia, é uma novidade. Então os pontos de pivô são muito importantes, desde
desde que a ideia nova seja melhor do que a anterior. E quais são os atributos da pessoa que trabalha num ambiente ágil? Eu não estou falando de um Scrum Master, de um PO, de um Founder ou de um desenvolvedor. Eu estou falando de qualquer pessoa que trabalha nesse habitat, nesse ecossistema ágil. Que características que ele tem que ter? Primeiro, ele tem que se acostumar com esse ambiente de muitas mudanças. Você quer estabilidade? Não vá para um ambiente ágil, porque a regra aqui a gente vai mudar a toda hora, desde que a mudança seja melhor que a anterior. Com isso, então, você tem que adquirir uma postura mais flexível e multidisciplinar. Então, muitas vezes você fala assim, não, fui contratado com esse perfil, vou ficar nesse perfil. Em agilidade, a tua alocação vai ser feita de acordo com o sprint. Vamos supor que tem um momento que você tá todo mundo frenético lá para testar o produto. O gargalo está no testador. Por que não o desenvolvedor não vai ficar testando? Qual que é o problema disso? De maneira ágil, as pessoas são polivalentes, a equipe é multidisciplinar. Então, a alocação das pessoas tende a ser flexível nesse sentido. Trabalhar com agilidade tem que ter cuidado, porque muitas vezes você trabalha muito no dia a dia, muito operacional, sem documentação. Mas afinal, a pessoa que trabalha com agilidade sempre tem que falar, por que eu estou fazendo isso? Isso vai entender qual agregação de valor. Porque o princípio básico da agilidade é você no final do sprint entregar alguma coisa e não é o produto que você está entregando, você está satisfazendo a necessidade do usuário. Então a todo instante uma equipe ágil tem que fazer essa grande reflexão, essa autocrítica. Esse job que eu estou pegando aqui do Trello, do Gira, ele vai melhorar a vida do meu cliente nesse sprint? Como? Se você não entendeu, procura o teu Scrum Master, procura o teu PO, alguma coisa está errada. Então a comunicação tem que ser muito intensa de trabalhar com agilidade. Uma das características de uma equipe ágil é de você ter uma equipe ágil de muito empoderamento. Ela precisa ser autônoma, ela precisa ter todas as habilidades e competências para entregar valor para o cliente, em termos técnicos, em termos comportamentais, e ela também tem que ser autônoma, né? Porque se toda hora ela vai ter que fazer uma mudança e pedir bênção lá para o PO ou para o Scrum Master, esse processo pode se tornar um pouquinho moroso. Então tem que ter autonomia. Ao criar uma célula, um time ágil, você tem que contemplar algumas questões importantes: multidisciplinaridade, autonomia e uma comunicação do valor, não só as tarefinhas que tem que ser feitas. As tarefas são importantes, mas as tarefas é uma coisa que a própria equipe pode distribuir. Você tem que falar para ele qual é a característica de produto que aquele sprint vai atender, qual tipo de valor que vai ser agregado àquele sprint, e deixa o Scrum Master, os desenvolvedores, eles se dividirem as suas tarefas, se está muito grande, se está muito pequena. Não te meta nisso. Então o mundo ágil precisa de equipes realmente autônomas, que saibam tomar decisões rápidas, céleres, flexíveis, para que agreguem valor ao cliente. Isso é muito importante. Todos esses três elementos, entre objetivos, práticas e indivíduos, o que afeta a startup? Afeta porque tem uma constante mudança e reflexão do seu modelo de negócio. É onde que realmente o business model toca com o mundo da agilidade. A cada sprint você tem que falar, será que realmente eu estou agregando meu business model? Será que o meu business model está sendo refletido através dos meus produtos que eu estou entregando sprint a sprint? Esse alinhamento tem que ser contínuo. E através dessa reflexão é que você vai adaptar o seu business model a uma necessidade de usuário mais latente. Porque quem é que vai efetivamente tocar o seu cliente com mais frequência é a tua equipe de agilidade. Não é o pessoal que vai desenhar o modelo de negócio. O modelo de negócio é uma representação abstrata, mas quem vai interagir, agregar valor, testar, sentir o feedback, a frustração do cliente é a equipe de desenvolvimento de produto. E essa deve ser prestigiada e ela vai trazer para a startup as grandes reflexões e as adaptações necessárias para a evolução do teu business model. E aí, gostou desses ingredientes? Esses ingredientes é de um artigo que vai estar na descrição desse vídeo e para trazer informação de qualidade científica, porque esse canal é feito para você.